Olá, estudantes da Palavra de Deus, graça e paz a você. Vamos ao nosso momento especial do dia, em nossa comunhão com Deus, nosso momento de despertar com Deus. Hoje, nosso estudo será no 4º capítulo de 1 Reis. Neste capítulo, vamos encontrar o tema O Reinado de Salomão e Sua Grandeza. O Reino Unido, na época de Salomão, foi um período de glória, fama e prosperidade em Israel. A capital, a construção de Jerusalém, do templo e do palácio real. Este capítulo, ele vai trazer a grandeza do reinado de Salomão. A maioria das pessoas almejam prosperidade, não é mesmo? Sucesso na vida. Será que esse desejo é certo ou errado? Quais são as características da verdadeira prosperidade e sucesso? Quais são os perigos que acompanham a prosperidade e também o sucesso? Porque a vida de Salomão é repleta de lições e ensinamentos preciosos a cada um de nós. No capítulo de hoje, vamos conhecer um pouco desta prosperidade, da grandeza do jovem rei Salomão e o segredo de seu sucesso. Existe um segredo e existe também os perigos. O contexto histórico de 1 Reis, capítulo 4, se desenvolve em um período de paz e prosperidade sob o reinado de Salomão, logo após sua ascensão ao trono de Israel. Após receber sabedoria de Deus, Salomão se dedicou a estabelecer um governo forte e eficaz, garantindo que seu reino seja estável e próspero. Este capítulo destaca o início de um período de grandes realizações, onde Salomão se esforçou para consolidar seu poder e promover a justiça e a ordem no reino. Você sabia que a maneira como Salomão organizou seu governo é um exemplo de liderança eficaz em nossos tempos de hoje? Em 1 Reis 4, temos um resumo da prosperidade e da glória que o reinado de Salomão trouxe a Israel. Algo que jamais se viu, na verdade, até os dias de hoje. É realmente impressionante a prosperidade e grandeza que Salomão alcançou. Venha conosco nesta jornada e descubra como esses princípios de administração e sabedoria são ainda relevantes para nós hoje. Essa é a introdução em nosso estudo do capítulo 4. Vamos, então, conhecer mais profundamente o que este capítulo apresenta para nós. Vamos à análise dos textos agora. Esta passagem deste capítulo pretende ensinar que a sabedoria de Salomão é também demonstrada pelas suas capacidades administrativas. O versículo 1 dá ênfase que Salomão reinou sobre todo o Israel. Portanto, o reino estava fortalecido e unido neste período da história. O versículo 4 destaca que Benaia substituiu Joabe como comandante do exército de Israel. Também nos apresenta aqui o versículo 6, superintendentes dos que trabalhavam forçados. Trata-se do grupo de trabalhadores forçados que Salomão teve na construção de seus grandes projetos de construção. Naquela época,
havia essa cultura, né, de trabalhos servis. O detalhe é que os israelitas eram temporariamente forçados ao serviço, já os escravos estrangeiros eram escravos permanentes. Descreve também 12 intendentes no versículo 7, ou seja, Salomão estabeleceu governadores distritais dentro do seu reino. E a decisão administrativa de Salomão violava fronteiras tribais tradicionais e provavelmente despertava lealdades tribais antigas. E isso mais tarde gerou descontentamento, né, dentro do reino de Salomão, que vai, no caso, trazer consequências lá no reinado de seu filho. Descreve também o versículo 8, Ben-Ur. O verso 20 descreve que eles comiam, bebiam e eram felizes, ou seja, todo o reino, Judá e Israel, prosperou e estavam felizes. Dos versos 20 a 25, ao longo da maior parte do seu reinado, Salomão aplicou bem sua sabedoria. Por quê? Porque ele buscou a Deus. Ele estava em harmonia com Deus. O seu relacionamento com Deus estava bem. Os frutos de sua sabedoria, portanto, foram paz ao reino, segurança e prosperidade da nação. A era de Salomão é frequentemente mostrada como o ideal do que uma nação pode se tornar quando unida em confiança e obediência a Deus. Olha que destaque importante. Então, Salomão desfrutou das bênçãos que advêm da submissão a Deus, do exercício da sabedoria, da justiça, e desfrutou da paz. Verso 21 destaca que, sobre todos os reinos, o império de Salomão consistia em parte de um grupo de pequenos estados, vassalos semi-independentes, que eram governados por seus próprios reis, mas que reconheciam a soberania do rei hebreu e pagavam a ele um tributo anual. Veja, essa superioridade que Israel alcançou no reino de Salomão, ela realmente chega a ser um destaque, pois foi o auge de toda a monarquia de Israel. Descreve que foi desde o Eufrates até a fronteira do Egito. A terra prometida a Abraão se estende desde o rio Eufrates até o rio do Egito, e do mar Mediterrâneo até o deserto da Arábia. Salomão governava um império que representava o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas lá, atrás, a Abraão. O escritor chama a atenção para o fato de o reino de Salomão ter atingido a extensão prometida a Abraão, Moisés e Josué. No entanto, estavam sendo tramadas rebeliões em Edom e em Damasco, como vamos ver à frente. Este é o maior limite que o território de Israel atingiu. Apesar da glória do reino de Salomão, pode-se notar já haviam causas de uma facção, uma divisão, que vai se revelar posteriormente. No fato de Salomão exigir tributos e serviços
forçados mostrava o início da ação de um tirano que o profeta Samuel descreveu como antipático aos ideais do povo de Deus. Então já havia ali, vamos usar um termo bíblico, uma raposinha que já estava dando ali um sinal de que haveria problemas. No verso 22 descreve as provisões diárias dentro do reinado, do palácio e da numerosa família de Salomão. 30 coros, 30 tonéis. Estima-se aí o equivalente a 220 litros. A corte de Salomão, olha que dado interessante, devia ter entre torno de 10 a 15 mil pessoas, sendo ali dependentes, de Salomão. Muita gente. O verso 24 ele destaca paz por todo o derredor. Diferente do reinado de Davi, que teve que travar muitas guerras, Salomão desfrutou de paz. Condições de paz eram requisito prévio para os grandes projetos de construção do templo e do palácio real. Então, tudo culminou para o cumprimento destas realizações. O verso 26 descreve 40 mil cavalos. Com essa multiplicação de forças, o rei desobedecera completamente a lei de Deus, olha só, sobre a natureza do poderio real, pela qual se proibia o acúmulo de material bélico. É aquilo que sempre precisamos estar atentos. O perigo da prosperidade, os riscos, quando alguém atinge a prosperidade, é muito alto. Agora, o orgulho, começou a falar alto aqui no reinado de Salomão. A multiplicação de cavalos e cavaleiros proibida para o então futuro rei em Deuteronômio 17, verso 16, e predita por Samuel quando Saul subiu ao trono, é um indício do crescimento do império por uso de força militar. Na época das conquistas de Josué, cavalos e carros capturados dos inimigos eram destruídos. Eu lembro, lá em Josué capítulo 11, verso 9, nós vimos isto. Também descreve o verso 28, a cevada, o trigo para o consumo, e também agora o verso 30, a sabedoria do Egito era famosa em todo o Oriente e incluía áreas como astronomia, medicina, arquitetura, matemática, música, embalsamento e filosofia mística. Boa parte da literatura de sabedoria do Egito foi preservada através do tempo. O verso 31 destaca que Salomão era mais sábio do que qualquer outro homem. Claro que Jesus, na figura de um homem, Deus, aqui neste mundo, superou a sabedoria de Salomão, mas de humanos, no sentido de criados, Salomão se destaca como o homem mais sábio. E termina o capítulo descrevendo o verso 32, 3.000 provérbios, uma parte deles preservada no livro de Provérbios. Não todos, Outros escritos bíblicos de Salomão incluem 2 salmos,
Salmos 72 e 127, e os livros de Eclesiastes e Cantares. A sabedoria de Salomão foi conhecida no mundo todo. Olha este pensamento interessante. Quem procura ter sabedoria ama a vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Um provérbio de Salomão. Agora vamos ao comentário do livro Profetas e Reis, falando deste período da vida de Salomão, que Deus cumpriu com a promessa. A sabedoria que Salomão desejou acima de riquezas, honra ou vida longa, Deus lhe deu. Sua petição por acuidade mental, largueza de coração, brandura de espírito, foi satisfeita. E deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e correu o seu nome por todas as nações em redor, conforme destaca os versos 29 a 31. Durante muitos anos, a vida de Salomão foi marcada com devoção a Deus, com retidão e firme princípio, e com estrita obediência aos mandamentos de Deus. Aqui está o segredo da verdadeira prosperidade. Ele promoveu todo o empreendimento importante, manejou sabiamente as questões de negócio relacionadas com o reino. Sua riqueza e sabedoria, as luxuosas construções e obras públicas que ele construiu durante os primeiros anos de seu reinado, a energia, piedade, justiça e magnanimidade que revelou em palavras e obras resultaram na lealdade de seus súditos e a administração e homenagem dos governantes de muitas terras. O nome de Jeová foi grandemente honrado a primeira parte do reinado de Salomão. A sabedoria e justiça, reveladas pelo rei, deram testemunho a todas as nações da excelência dos atributos do Deus que ele servia. Por algum tempo, Israel foi a luz do mundo, revelando a grandeza de Jeová. Não era na sua preeminente sabedoria, fabulosas riquezas, ou no vasto alcance de seu poder e fama, que repousava a verdadeira glória do início do reinado de Salomão, mas na honra que ele elevava ao nome do Deus de Israel, mediante sábio uso dos dons do céu. Olha que importante texto, mostrando a verdadeira grandeza. Foi revelar a glória de Deus. E ao passarem os anos, e aumentando a fama de Salomão, buscou ele honrar a Deus, acrescentando sua força mental e espiritual, e constantemente repartindo com outros as bênçãos recebidas. Ninguém compreendia melhor que ele haver sido pelo favor de Jeová que entrara na posse do poder, sabedoria e entendimento, e que esses dons foram-lhe concedidos para que ele pudesse dar ao mundo o conhecimento do Rei dos Reis. Salomão tomou especial interesse pela história natural, mas suas pesquisas não estavam limitadas a um determinado ramo do saber. Mediante diligente estudo de todas as coisas criadas, tanto animadas como inanimadas, adquiriu clara concepção do Criador, nas forças da natureza, no mundo mineral e animal, e em toda árvore, arbusto e flor, ele via a revelação da sabedoria de Deus. E ao procurar aprender mais e mais,
seu conhecimento de Deus e seu amor por Ele constantemente aumentavam. Olha que destaque temos aqui neste texto, mostrando que porque Salomão cada vez mais ele conheceu a Deus. Ele foi um diligente estudante. Ele foi biólogo. Ele foi um exímio pesquisador da natureza. E assim, ele pôde ter um deslumbre da grandeza do poder de Deus. E por isso ele escreveu tantos provérbios relacionados aos animais, às plantas. Nos provérbios de Salomão estão esboçados os princípios de santo viver, elevados intentos, princípios oriundos do céu e que conduzem à piedade, princípios que devem reger cada ato da vida. Foi a ampla disseminação desses princípios e o reconhecimento de Deus como aquele a quem pertence todo louvor e honra, que fez dos primeiros tempos do reinado de Salomão uma ocasião de reerguimento moral, bem como de prosperidade material. Bem-aventurado, disse ele, o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Também escreveu: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Provérbios 8, verso 13. Este texto conclui aqui na página 34 do livro Profetas e Reis. Que destaques interessantes, né? Agora, nosso tópico de aplicação das lições, dos ensinamentos práticos para a nossa vida. Vamos observar algumas lições deste capítulo. O mais sábio não é quem lidera sozinho, mas quem divide as tarefas a fim de realizar mais. Salomão tinha em seu reino líderes e intendentes para auxiliá-lo na administração dos planos. Outra lição: o mais sábio não é quem se gaba de sua inteligência, mas quem reconhece sua necessidade constante de estudar. Salomão era um exímio estudioso. Ele usava muito bem o seu tempo, assídua e exaustivamente se dedicava a estudar a natureza, a música e a escrever provérbios. O reino de Salomão foi ampliado, cada dia prosperava mais, sua fama corria por todo o mundo, sua sabedoria atraía aos mais importantes do planeta. Havia alegria, paz e riquezas em Israel. Ao escrever Salomão, demonstra que a sabedoria não deve ficar enclausurada na mente do sábio, deve ser amplamente compartilhada. O Deus onisciente compartilha a sabedoria com seus servos, objetivando que eles sejam bênçãos para as pessoas. Sábios que são humildes devem usar seu conhecimento para melhorar nossa sociedade arruinada pelo pecado, conduzir pessoas ao temor do Senhor. Sabiamente, Salomão mantinha boas relações sociais com reis e sábios de vários lugares. E, para nós, há sabedoria disponível, conforme Tiago capítulo 1, verso 5. Basta pedir a Deus. Portanto, mais lições para a nossa vida, sabedoria e discernimento. Assim como Salomão, precisamos buscar sabedoria para tomar decisões sábias e discernir o certo do errado. Precisamos ter humildade e temor a Deus. A vida de Salomão nos lembra que a sabedoria e o sucesso podem nos levar ao orgulho e que devemos manter uma postura de humildade diante de Deus.
Devemos buscar por um propósito. É fundamental buscar um sentido mais profundo para a vida, que transcenda as realizações materiais e passageiras. Precisamos viver com propósito e também dependência de Deus. Salomão nos ensina que a verdadeira felicidade e realização são encontradas em um relacionamento com Deus. Portanto, a vida de Salomão, com seus altos e baixos, nos oferece ricas lições sobre a natureza humana, as consequências de nossas escolhas e a importância de buscar um propósito que transcenda a vida terrena. Não é um nome de destaque nesta terra que irá nos garantir entrada na Cidade Santa, mas um nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Para isso, vigiemos e oremos. Amém. Olha, capítulo 4 de 1 Reis, capítulo fantástico, hein? O pensamento de Salomão para levarmos nesse dia, Provérbios 24, verso 5. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a aprender essas lições e aplicá-las em nossa vida prática, em nosso dia a dia. Agora vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que se renova mais um dia. Obrigado, Senhor, por este momento de despertar, este momento de comunhão, onde temos o privilégio de ouvir a sua voz através da sua palavra. Diante das lições que acabamos de aprender, nós pedimos que o Senhor nos ajude a aplicá-las em nossa vida pessoal. Ajude-nos, Senhor, a viver com sabedoria e na dependência do Senhor. Dá-nos um coração sempre humilde para reconhecer que sem Ti nada podemos fazer. Fica conosco em mais este dia, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui. Tenham todos um ótimo dia com Jesus. Tchau, tchau.